Bom, então vamos começar, gente. A maior parte das perguntas que eram assim diversas, eu respondi no Stories. Então depois da nossa live vocês correm lá e vejam as perguntas que eu respondi no Stories, porque é uma coisa de aqui ou ali, então eu achei que não era o caso de abordar aqui na live, que a gente tem 1 hora só e tem que ser curto. Mas teve muitas e muitas pessoas dizendo: a minha ave tem 10 anos, posso praticar voo livre? A minha ave tem 2 anos, posso praticar voo livre? A minha ave tem 1 ano, posso praticar voo livre? Minha ave não é bebê, posso praticar voo livre? A minha ave tem asa cortada, posso praticar voo livre? Boa noite todo mundo que está entrando aí. O Bambu e a Pipa estão dormindo, o Crude também, já está escuro aqui em São Paulo e eles dormem quando escurece, como deveria ser sempre, e a gente tenta fazer sempre e a gente consegue na maior parte das coisas. Eu vou abordar nesse momento agora, nessa live, 3 perguntas principais que foram na verdade perguntadas de várias formas diferentes pelas pessoas que estavam ali respondendo ali no Stories, ok? Aí se vocês tiverem mais dúvidas, mandem pelo direct, tá? Eu vou colecionando essas dúvidas para fazer lives em outros momentos, ok? Então assim, eu vou falar tudo muito rápido. Tentem perguntar coisas relacionadas ao que eu vou falar, para eu não ter que ficar parando aqui para responder coisas que eu não vou falar, ok? Então o que eu vou falar? Bom, a primeira pergunta que todo mundo fez foi essa: se a ave pode praticar voo livre mesmo não sendo criança, já sendo adulta, e teve até gente perguntando se era possível praticar voo livre com ave arisca. Eu vou responder essa pergunta. Outra pergunta que muita gente ficou perguntando era se voo livre é seguro mesmo. Bom, aí perguntaram sobre gaviões, roubos de ave, carros, cachorros, fios elétricos e um montão de perguntas sobre se a ave vai mesmo voltar, que é a grande magia do voo livre, né? Toda vez que eu saio com as minhas araras, ainda hoje, apesar de todo mundo conhecer a gente aqui no bairro, eu ainda todos os dias recebo a pergunta, quando ela sai voando: nossa, que lindo, mas ela volta? Ela volta. Então, gente, a chance da ave não voltar é uma dos riscos, assim, menores que a gente tem na prática de voo livre. Claro, se você fizer o treinamento direito, né? Eu vou explicar sobre isso, você vai entender direitinho por que essa chance é pequena. Vou falar também dos outros riscos do voo livre, vou explicar o que eu penso sobre o conceito de segurança e você vai entender direitinho se voo livre é seguro ou não. Isso depende dos seus valores e das coisas em que você acredita, então não tem uma resposta pronta. Bom, e a terceira pergunta que eu vou responder é: como é o treinamento e quanto tempo demora para uma ave ficar pronta para voar livre? Teve várias versões dessa pergunta. Quanto tempo demora para uma ave voar como o Bambu? Posso considerar um ponto a ponto longo como voo livre? Pode, mas é bem perigoso fazer esse tipo de voo. Mas eu não vou abordar isso nessa live, ok? Bom, gente, é o seguinte. Então eu vou começar respondendo a pergunta que teve muitas dezenas de pessoas perguntando se era possível praticar voo livre com uma ave já adulta. E a resposta é sim, é possível praticar voo livre com uma ave já adulta. Quem me segue no Instagram deve conhecer o Elvis, meu querido primeiro aluno de voo livre. Ele tem 9 anos de idade, ele está treinando voo faz 1 ano, está treinando para voar livre faz 1 ano e faz mais ou menos... já faz alguns meses que ele pratica voo no ambiente externo com segurança, e ele ficou pronto, né? A gente vai salvar essa live no YouTube, tá bom? E ele ficou pronto para ir para o ambiente externo e ele hoje voa no ambiente externo. Então, sim, é possível praticar voo livre com uma ave mais velha. Contudo, nem todas as aves serão muito fáceis de treinar. Quem for fazer o curso vai entender direitinho por que isso acontece, baseado nos aspectos da ciência, em tudo aquilo que a gente estuda durante o curso, que é muito mais profundo do que o que eu vou falar aqui. Mas eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem direitinho. Pense assim, a maioria de vocês deve ser adulto. Se tiver alguém aqui abaixo de 20 anos, inclua-se na faixa jovem, muito jovem, e acima de 20 anos, pessoas adultas normais. Então você vai aprender a
praticar um esporte novo, jogar tênis, ou andar de skate, ou andar de patins, ou fazer snowboarding. Ou vai aprender uma língua nova. Eu estou usando esses dois exemplos porque o voo, estou querendo comparar isso com as aves, tá? O voo é ao mesmo tempo um desenvolvimento cognitivo muito intenso para a ave. Então, quando você aprende uma nova língua, aprende a falar uma nova língua, você está aprendendo uma coisa que exige, né, desenvolvimento cognitivo. E quando você aprende a andar de skate ou fazer snowboard, você está aprendendo uma coisa que tem a ver com a sua habilidade motora do corpo, tá? Então são desenvolvimentos físicos do corpo que você vai aprender ali. Imagina você com 2, 3 anos de idade aprendendo a falar uma língua nova. Imagina você com 35 ou 65 anos de idade aprendendo a falar uma língua nova. Qual situação vocês acham que vai ser mais fácil? É lógico que é quando a gente fica novo, né? Então, tem uma pessoa com 12 anos de idade assistindo a live. Para você, Maria Eduarda, que tem 12 anos de idade, é muito mais fácil aprender uma língua nova do que para mim, Silvia, que tenho quase 40 anos de idade. Por quê? Porque no desenvolvimento de todos os animais que estão aqui na face da Terra, praticamente, mas no caso das aves e no nosso caso também, no caso dos cachorros também, existe uma janela de desenvolvimento sensível. É um período na infância do indivíduo, na infância do animal, tanto nosso quanto das aves, em que o nosso cérebro ele é plástico e ele é passível de ser moldado. Então, quando você é exposto a uma situação nova, a um estímulo novo, seja ele físico ou cognitivo, você aprende esse estímulo com muito mais facilidade quando o seu cérebro ainda está mole, vamos falar assim, ainda está plástico e moldável. Depois que a gente passa dessa janela e com o passar dos anos vai ficando cada vez mais duro o cérebro. Então, se você vai aprender uma língua nova, você pode até aprender uma língua nova e falar ela fluentemente, muito bem. Porém, você provavelmente vai falar essa língua com sotaque. Por quê? Porque aquele fonema você não pôde aprender ele na idade certa em que você estava aprendendo a pronunciar as palavras. Então você vai se aproximar o máximo possível do fonema que você está ouvindo, mas você provavelmente não vai conseguir reproduzir ele ao máximo se ele é um fonema que você não aprendeu quando você era criança, porque o seu cérebro endureceu naquela parte do corpo em que ele devia se absorver aquela informação, aprender aquela informação e se moldar para poder reagir àquele estímulo. Então, acontece a mesma coisa com as aves. Para a gente treinar uma ave que é nova, que é bebezinha, é muito mais fácil. Ela vai aprender com muito mais facilidade. E quando você treina uma ave que é mais adulta, que é mais velha, essa ave ela vai ter esse sotaque, que eu gosto de chamar de sequela, na verdade. São sequelas do aprendizado. Quando a ave não é estimulada na idade correta a receber os estímulos corretos, ela nunca mais vai aprender aquela coisa. Ela vai aprender algo próximo daquela coisa, mas não exatamente aquela coisa, entende? Então, para as aves, e essa é outra pergunta que falaram junto com essas perguntas sobre se a minha ave pode praticar voo livre mais tarde, também perguntaram se a gente podia... que idade que era o ideal para começar a treinar voo livre? Bom, a idade ideal para começar a treinar voo livre é quando a ave chega na sua casa no primeiro dia. E a idade ideal para a ave chegar na sua casa no primeiro dia é quando ela ainda tem todas as penas do corpo dentro do canudinho. Então, voltando ao nosso caso, quando é a idade ideal para começar a prática de voo livre com a nossa ave? É imediatamente depois que ela chega na sua casa, porque nessa idade novinha, bebezinha, que ela chega na sua casa, ela ainda está na janela de aprendizado. E ali é o melhor momento para você expor a ave aos estímulos que você quer que ela tenha. Claro, se você for um treinador experiente, saber o que você está fazendo, você também vai saber a hora do estímulo A, a hora do estímulo B, a hora do estímulo C e vai conseguir fazer... Oi, Eduardo, eu também te amo, Nala. Beijocas pra você, saudade. Você vai saber expor a sua ave nesse momento certo e ela vai aprender a reagir a esse estímulo na hora correta. E isso vai ser um aprendizado assim nos trinques, profundamente na alma da ave. Se ela passou desse período de aprendizado, já fica mais difícil dela aprender. Quanto mais distante, quanto mais velha a ave, mais difícil. Mas também não importa muito a idade, importa também
o que a ave aprendeu quando ela era nova. Às vezes ela nunca voou no ambiente externo, mas como no caso do Elvis, ele nunca foi uma ave de asa cortada, ele sempre voou em ambiente interno. O Elvis sempre passeou com o Ricardo, dono dele, pela cidade, ele viajou com o Ricardo, ele conheceu outras pessoas, então ele sempre foi uma arara socialmente sadia, né? Aceitava visitas em casa, visitava a casa de outras pessoas e tal, e também é uma ave dessensibilizada ao ambiente externo, dessensibilizada à caixa de transporte, a viajar no carro, e tudo isso vai fazer parte do treino de voo livre. Então, não dá pra te falar agora na live tudo que a gente precisa fazer para nossa ave estar pronta para fazer o treino de voo livre. E se sua ave tem asa cortada, como por exemplo, eu acabei de ver um comentário aqui, minha arara veio com a asa cortada, é possível fazer treino de voo livre? Sim, é possível fazer treino de voo livre. Só depende de tudo que você vai expor a sua ave, desde o momento que ela chegou na sua casa até o momento em que você vai iniciar o treinamento. Quanto mais cedo iniciar o treinamento, mais rápido vai ser para a ave aprender e mais seguro vai ser o processo. Porque é a mesma coisa você pegar uma pessoa que, como eu, saudável, que tem as pernas no lugar, todos os dedos e tal, aí você me coloca em cima de um skate para eu aprender a andar skate. Eu não ando de skate, eu vou ter uma certa dificuldade. É possível que eu tome alguns tombos, na verdade é bem provável. Eu acho que eu vou tomar esses tombos. Mas eu vou andar de skate se eu começar a treinar bastante. Agora pega uma pessoa que não tem um pé, ela tem um pé amputado, e aí você quer que essa pessoa ande de skate. Pode ser que ela aprenda? Pode ser que ela aprenda, mas ela vai ter mais ou menos dificuldade que eu. Ela vai ter mais dificuldade, ela provavelmente vai ter que se esforçar mais do que eu para ela poder conseguir fazer a mesma coisa que eu. Mas isso não quer dizer que ela não vai conseguir. A gente tem um monte de atletas das Paralimpíadas, não é verdade? Pessoas que se superaram, que apesar das suas deficiências conseguiram. Então tudo é possível. Tudo é possível, qualquer ave pode fazer voo livre, você só precisa entender qual é o tamanho da dedicação que você quer colocar nessa ave para ela então poder exercer essa atividade, ok? Então eu acho que está respondido, né? Sobre aves ariscas, né, que algumas pessoas já me perguntaram também se é possível treinar uma ave arisca. Bom, uma das premissas, né, para você começar algum tipo de treinamento, qualquer que seja, inclusive dar tchauzinho assim ou virar no puleiro, uma das premissas para que essa ave queira colaborar com você é o vínculo que essa ave tem com você. Então, se essa ave não confia em você, é muito difícil que você vai conseguir fazer algum tipo de treinamento com ela. Então a primeira coisa que você precisa fazer é um treinamento de confiança. Então você precisa agir e montar todo um cenário na vida da ave que toda vez que ela tem você por perto, ela tem boas experiências, ela tem boas coisas acontecendo na vida dela e ela vai passar a relacionar você com o bom. E então com o tempo essa ave vai passar a confiar em você. E depois que essa ave estiver confiando em você, você pode então começar algum tipo de treinamento com ela. Então é lógico que é muito fácil isso quando você pega um bebezinho em casa, ela tem você dá comida, dá carinho, ela automaticamente passa a confiar em você em poucos dias, né? Agora, se essa ave tiver um histórico de experiências negativas e traumas com pessoas, é lógico que você vai ter um trabalho muito maior para ganhar a confiança dessa ave, porque essa ave não pôde confiar em pessoas na primeira parte da vida dela. Quem disse que depois, só porque ela encontrou você, ela vai poder confiar? Você vai ter que convencer ela de que o mundo é diferente. Então é um trabalho a mais, mas é possível sim. Claro, com muita dedicação, muito amor, muita paciência e principalmente sem nunca desistir. Mesmo que leve anos para você ganhar a confiança da sua ave, se você fizer tudo certinho sempre, você vai ganhar sim. O dono tem que ser adestrado primeiro. Sim, João. Nós tutores é que precisamos aprender tudo para então a gente poder fazer o treinamento com as nossas aves, seja ele de que natureza for, voo livre, truques para falar, os treinamentos cognitivos que o Maurício Cotelli faz, que são maravilhosos. Qualquer treinamento que você precisa fazer, primeiro você precisa saber o que você está fazendo para então você submeter a sua ave a essa experiência, ok? Gente, então vamos para a segunda pergunta. Agora eu vou começar a ler aqui. Se alguém tiver dúvida a respeito disso que eu falei, não outras coisas, disso que eu falei, pode escrever aí nos comentários que eu respondo, ok? A segunda pergunta é: voo livre é seguro? É muito difícil de responder essa pergunta. Pra mim, Silvia, baseada em todas as coisas que eu acredito na vida, sim, voo livre é uma atividade muito segura. Principalmente porque sou eu que decido quando, em que situações e qual ave eu vou expor aqui
ambiente externo. Então eu acho muito seguro, sim. Agora eu pergunto para você. Você acha seguro andar de carro? Você acha seguro viajar numa rodovia de carro? Você acha que uma rodovia faixa única, aquelas, sabe, que você fica com um carro veio, outro vai, você acha mais seguro do que uma rodovia que tem todas as faixas indo e depois tem um canteiro central e todas as faixas separando? Em várias situações, né, para andar de carro. E a gente sabe que tem acidentes de carro todos os dias no mundo inteiro, não é verdade? Pessoas morrem, pessoas ficam paraplégicas, tetraplégicas, aleijadas, sequeladas, na cama em coma. Não é isso que acontece todos os dias na vida? Mas mesmo assim você anda de carro, certo? Se tiver alguém aqui que não anda de carro por causa de todos esses acidentes que acontecem todos os dias no mundo inteiro, por favor, levante a mão aí que eu quero conversar com você mais sobre esse assunto. Então, gente, voo livre é igual andar de carro. Tem os seus riscos? Tem. Você que vai escolher a que riscos você quer se expor. Não tem um monte de gente que anda de carro acima da velocidade permitida? Aliás, vou falar que é a maioria de nós, certo? Porque sempre tem um lugar que a velocidade é 40 km por hora e você fala assim, gente, é ridículo eu andar 40 km por hora nessa via. Eu tenho certeza que se eu andar 60 não vai ser perigoso, né? Mas na verdade a gente pega a multa. Então, gente, voo livre é igual andar de carro. Você vai, depois de ter todo o conhecimento, andar de carro é muito óbvio, a gente já sabe, quando tá chovendo é mais perigoso, quando tá neblina é mais perigoso, quando você tá numa rua cheia de buracos é mais perigoso, quando você tá numa rua que é mão única, né, aquela faixa dupla lá, é mais perigoso, então você vai ter mais cautela, e quando você tá numa cidade deserta é menos perigoso. Então cruzar o sinal vermelho é mais perigoso, mas tem gente cruzando o sinal vermelho todo dia. Por quê? Porque as pessoas reagem diferente, os graus de segurança para as pessoas são diferentes, a gente tem valores diferentes. E quando a gente sai de carro, a gente está correndo risco? Sim, a gente está correndo risco. Quando a gente faz voo livre com a nossa ave, a gente está correndo risco? Sim, a gente está correndo risco. Mas, uma vez que você conhece a técnica, que você conhece tudo que envolve voo livre, você pode optar por atitudes mais seguras ou menos seguras, dependendo do seu estilo de vida, do que você acredita que é segurança para você e do que você quer proporcionar de bom e de ruim para sua ave. Qualquer dia a gente faz uma live totalmente filosófica, refletindo a respeito dessa dualidade incrível que segue conosco em todos os aspectos da nossa vida, que é segurança versus liberdade. Então, se você nunca olhou o celular do seu namorado para ver alguma coisa, você está dando para ele liberdade. Qual é a segurança que você tem que ele está fazendo algo que não vai te agradar? Nenhuma. Quanto mais liberdade, menos segurança. É isso que você quer? Ficar olhando o celular da pessoa que você ama para checar se ela realmente pode ser confiável? Para mim não é isso. Eu prefiro segurança, eu prefiro liberdade do que segurança, porque para mim e para minha vida este valor é muito importante. E eu acho que segurança é uma coisa muito relativa. Então, é uma decisão muito filosófica a respeito de segurança que a gente pode ter numa outra live, né? Agora, vamos falar um pouco sobre gaviões. Vamos falar primeiro sobre a ave não voltar. E se a minha ave não voltar? Bom, no início do treinamento, quando você está começando e a sua ave ainda está aprendendo a ler o ambiente em que ela está, a se localizar no ambiente, a reconhecer você lá de cima voando, em movimento, passando atrás de árvore, não te vendo por alguns instantes, vendo você depois em seguida, o que acontece? Corre o risco dela se perder, muito dificilmente, praticamente impossível, a sua ave vai fugir. Aves nunca fogem dos donos, eles amam a gente, vocês que têm aves sabem, as aves amam vocês, ela nunca quer fugir de você. Então sempre que fala assim, minha ave fugiu pela janela, ela não fugiu, ela saiu voando pela janela e ela não tem habilidade motora, física e cognitiva para encontrar o caminho dela de volta para casa. É igual um velhinho com Alzheimer que sai de casa, né, e depois não consegue voltar para casa. Ele saiu de casa porque ele quis? Não, é porque ele não tem maturidade para entender que ele saiu de casa e agora está correndo risco lá fora. Ou como uma criancinha também. Você não vai soltar uma criancinha de 2 anos na calçada para ela ir na padaria comprar pão. Ela ainda não tem maturidade
para poder ir comprar pão sozinha na padaria, né? Ou pegar um ônibus e ir para a escola sozinha quando ela tem 12 anos de idade. Mas quando ela tem 12, ela já tem. Na idade lá da Grécia Antiga, várias pessoas de 12 anos de idade entravam na faculdade já. Mas tem mães que vão segurar os filhos dentro de casa e não vão deixar eles ir na padaria comprar pão até eles fazerem 18 anos, né? E tem mães que aos 8 anos de idade, como eu encontrei outro dia uma criancinha de 9 anos de idade no supermercado aqui do lado da minha casa, comprando detergente, bucha, pão e frutas para casa dela. E eu vi essa criancinha passando no caixa com o dinheiro na mão, checando o troco, tudo certinho. E eu tive que falar com ela. Eu falei, escuta aqui, mocinha, você tá fazendo compra sozinha? Ela ficou com muito medo, né? E ela olhou assim meio de lado e falou assim, eu tô fazendo compra sozinha. Eu falei assim, então vai lá pra sua mãe e fala parabéns pra ela, porque a tua mãe sabe que ela pode confiar em você e te deu a oportunidade de aprender numa idade muito ótima o que é autonomia. E é isso que na minha opinião, a gente deveria fazer. Se a gente dá mais autonomia para as nossas crianças e nossas aves aprenderem mais coisas, a gente dá para elas também mais segurança. Então, chega de filosofia, vamos falar do gavião. O risco da ave não voltar, é isso que eu estava querendo dizer. Quando elas são bebezinhas e ainda não têm maturidade, pode ser que elas se percam. E durante o curso a gente ensina todos os procedimentos de resgate da nossa ave e a gente também faz tudo que a gente precisa fazer para garantir para nossa ave um resgate 100% cheio de sucesso. Né? Então se você pega a tua ave que não tem maturidade e coloca ela para voar num ambiente que não é de fácil resgate, você está pedindo para dar coisa errada, né? Então é por isso que é muito importante a gente saber todos os aspectos. Eu não recomendo que ninguém inicie o treinamento de voo livre, a menos que esteja acompanhado de mão dada com uma outra pessoa que já fez o treinamento inteiro e tem experiência no assunto. Eu não recomendo que essa pessoa comece nenhum tipo de treinamento antes de finalizar o curso inteiro. Porque não tem como você fazer a primeira aula do curso e já começar a fazer alguma coisa na sua casa. Até tem, mas é muito discreto, entendeu? Realmente você vai ter o entendimento completo da coisa e uma visão geral dos riscos e das coisas quando você terminar o curso. Aí sim você pode começar a fazer o treinamento com a tua ave. Ah, João... Eu acho que não, viu? Vocês não viram aquele vídeo lá que viralizou, daquelas araras que fizeram um ninho dentro de casa e saíram para voar livre lá na República Tcheca? Eu acho que não tem risco de durante o acasalamento a ave dar um perdido, não. O bambu tá dormindo, gente, tá de noite, essa hora é a hora de todas as aves estarem dormindo, viu? As de vocês também. Escureceu, ave dormindo na gaiola, amanheceu, ave acordada, é assim que tem que ser, né? Bom, então, gente... Esse risco da ave não voltar, ele só acontece se você realmente expor a tua ave num ambiente em que ela não tem maturidade suficiente para ela poder encontrar o caminho de volta e você também não tem condições de fazer o resgate com sucesso. Então isso vai depender de você e não da ave. Não tem diferença treinar macho ou fêmea, tá? É tudo igual. Bom, gaviões. Gaviões são realmente um risco. E eu coloquei lá a foto de um gavião que nem era tão grande comendo um periquito, né, no meu stories. Todo mundo ficou arrepiado e horrorizado com aquela cena. Mas aquela cena é real, né? Aquele periquito não é um periquito de estimação, tá? Eu peguei essa foto na internet. É um periquito selvagem que foi comido realmente por um gavião e essa é a lei da natureza, né? As aves estão aí soltas na natureza e umas comem as outras. Isso é normal. Contudo, tem também várias técnicas que a gente usa para a gente evitar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aves menores que têm mais facilmente chances de serem perseguidas e agarradas por um gavião. É muito mais seguro voá-las em bando. Então eu não recomendo que faça voo livre com uma única ave pequenininha. Eu recomendo que você tenha um bando. Ou a outra opção é você fazer a sua ave pequenininha ficar amiga de uma ave grandona, também treinada para voo livre, e então todas elas voam junto. O bambu, como vocês já devem ter visto aí no meu Instagram, já foi perseguido várias vezes por gavião, já se perdeu algumas vezes sendo perseguido por gavião, todas as vezes ele foi resgatado, porque ele está dormindo aqui no andar de cima. E hoje em dia o bambu mais corre atrás de gavião e persegue gavião, né, carcará,
do que é perseguido por gavião, né? Porque ele sabe que o gavião é do tamanho dele, né? E ele sabe que ele tem um poder também diante daquilo, então ele faz esse tipo de comportamento. Agora, o crude, ele vai voar junto com as araras, vai ser muito mais seguro para ele isso, né? E aí, se a gente tiver mais jandaias, vai ser ainda mais, né, seguro para todos eles voarem junto. Quanto maior o bando, mais seguro é em relação a gaviões, ok? Outra coisa que é a cidade, carros, cachorros, fios elétricos. Bom, isso tem a ver com... Eu não vou mostrar o bambu, gente, ele tá dormindo. Isso tem a ver com aquele aspecto que a gente falou sobre segurança. O que é seguro para você? Você vai cruzar o sinal vermelho? Você vai passar da velocidade limite? O que você vai escolher quando você estiver dirigindo? Se você é uma pessoa que vai fazer esportes do tipo xadrez ou ping-pong de mesa, ou se você é uma pessoa que vai fazer esportes do tipo rafting, escalada, alpinismo, paraquedismo, paraglider, qual é o seu perfil? Né? Se o seu perfil for de uma pessoa que vai fazer corrida de moto, esses esportes mais perigosos, provavelmente você vai desenvolver habilidades da sua ave para que ela voe dentro da cidade também, é o meu perfil. Mas talvez você seja um perfil mais conservador e prefira só voar a sua ave num ambiente muito aberto que não tenha cachorro, fio elétrico e nem risco das pessoas roubarem. Ok? Então isso aí é uma coisa que tem esses riscos sim, a gente precisa fazer todo um treinamento para evitar isso, então tem várias coisas que a gente faz durante o curso de voo que eu ensino as pessoas, quando eu tenho muito preocupação com o cachorro, eu não quero de jeito nenhum que a minha ave seja comida por cachorro. Ótimo, então eu vou ensinar você o que fazer. Quem quer ver o crude? Todo mundo quer ver o crude e o bambu, eu falei que eles estão dormindo. Bom, gente, então isso que é o que eu penso sobre ser voo livre seguro ou não, né? Depende da sua concepção de vida, dos seus valores. Para mim é muito seguro fazer voo livre. Claro, porque eu estou aplicando técnicas responsáveis e tal. Eu acho que é muito inseguro você fazer voo livre se você não tem conhecimento técnico sobre o assunto. Aí eu acho que é muito inseguro. Se você quer arriscar... Todo mundo quer ver o crude, né, gente? Coitado. Qual seria a ave mais fácil para treinamento? E com valor mais acessível? Pombo. Pombo. Gente, esse marido só tira sarro. Pega pombo da rua. Não. Olha, eu vou falar uma coisa. Como está escrito lá no stories do meu Instagram também, o mais barato é a ave e o curso de voo livre. Os custos começam depois. Então, se você está preocupado, se você está com orçamento apertado, se você está preocupado em juntar dinheiro para poder comprar a tua ave, vou te falar, você vai gastar o preço da sua ave, quer dizer, se você comprar uma arara, não, mas o preço do curso de voo livre, você vai gastar por ano em veterinário. Então, assim, viveiro, vai gastar no mínimo 2, 3 vezes a quantidade que você pagou na sua ave. No mínimo, provavelmente 10 vezes a quantidade que você pagou na sua ave. Então, se você pagou R$1.000 numa jandaia, primeiro já vou te dizer que é legal você ter 2 jandaias e vai ser muito legal se você conseguir gastar R$10.000 num viveiro. Você provavelmente vai gastar esse dinheiro para construir um viveiro legal mesmo para tua ave, né? Então, é isso, gente, não custa barato não, viu? E a terceira pergunta, o terceiro momento da nossa live, você sabe que horas são, meu amor? Porque eu não posso passar de tal hora, senão a gente vai ser cortado aqui. Por quê? Alguém me fala que horas são aí, porque eu não consigo ver a hora enquanto meu telefone tá na live. Por favor. Porque se chega numa hora, o Instagram corta e eu não consigo salvar a live pra eles verem depois. Peguei uma jandaia coquinho, tenho ela adulta e arisca. Posso fazer voo livre? Pode. Eu respondi isso na primeira pergunta da nossa live logo lá no começo. 7,7, tá bom. Então a gente ainda tem 25 minutos. Então vamos responder a última pergunta e aí eu abro para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá bom? Até a gente chegar em 7h20. Na Espanha, meia-noite. Oi, Bruno! Tudo bem? Não tinha visto que você estava online. Como é o treinamento e quanto tempo demora para treinar uma ave? Todo mundo perguntou quanto tempo demoraria...
Quero um merchan no final para quem quiser aprender a treinar aves de rapina. Olha aí, gente, o Dorival, super especialista em aves de rapina. A gente tá querendo marcar uma entrevista junto pra gente contar pra vocês as diferenças entre treinamento de aves de rapina para psitacídeo. Em breve a gente vai gravar essa entrevista com várias perguntas muito legais e a gente vai disponibilizar aí pra vocês, viu? Bom, gente, terceira pergunta. Quanto tempo demora pra treinar uma ave? Olha, eu vou te falar. Vem cá, marido, vem cá, mostra seu tanquinho aqui, ó. Ó, gente, sem tietagem. Ó, marido, vem mostrar o seu tanquinho. Ele ficou tímido agora, gente. Vocês já viram meu marido? Vocês já viram o corpinho dele? Agora eu te pergunto, quanto tempo demora pra você chegar naquele corpinho ali, ó? O que vocês acham? Eu mesmo vou durar 25 anos. Porque eu vou treinar abdominal uma vez por semana. Então eu vou demorar 25 anos pra chegar no corpo do meu marido. E você? Você tá magrinho? Tá gordinho? Quanto tempo será que você vai demorar para poder chegar num atleta de alta performance? Gente, treinar ave para voo livre, eu costumo dizer para os meus alunos, é igual treinar um atleta de alta performance. Você vai precisar, 110 anos, você vai precisar de muita dedicação para você poder treinar a tua ave. E a sua ave também vai precisar ser treinada, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista cognitivo, para ela também conseguir chegar isso. Não tem, gente, fórmula. Qual é a fórmula? Quanto mais você se dedicar e quanto mais você treinar, mais rápido vai ser o treinamento. Isso é óbvio, né? Não, quer dizer, não é óbvio, mas é assim que funciona com voo também. Se você, outra coisa que a gente falou lá no começo, se você tem uma ave bebê, é muito mais rápido treinar. Então a Pipa, ela tem 5 meses e ela tá treinando, ela tá voando nível 3 já, né? O Crude, que é uma Jandai, ele tem 2 meses. Ele fez os primeiros voos outdoors dele esse final de semana. E em mais 2, 3 semanas ele vai estar voando nível 2 já. Então a gente tem 5 níveis, né, nos conceitos do CRIS de níveis. Então, agora, o Elvis treinou quase 1 ano indoors para então poder ir pro voo livre. Por quê? Porque ele tem 9 anos de idade. Então o treinamento para ele foi muito mais lento. Então é isso, você quer fazer, eu vou salvar a live sim, gente, pode ficar tranquilo. Você quer fazer um treinamento com a tua ave e é como se você quisesse ganhar um campeonato de tênis. Se você treinar uma vez por semana, você acha que você vai ganhar um campeonato de tênis? Provavelmente não. Como que treinam os treinadores que vão participar de campeonatos? Eles treinam praticamente todos os dias. O dia que eles não estão treinando com a raquete na mão, eles estão fazendo massagem, eles estão fazendo acupuntura. Todos os dias eles estão fazendo alguma coisa que é para melhorar o desempenho e a performance deles no esporte. Com a sua ave vai ser igual. Todos os dias você vai precisar treinar a sua ave com coisas... Vai mostrar o tanquinho, amor? Que melhora o desempenho e o desenvolvimento da tua ave nessa atividade. Não tem fórmula, gente, quanto tempo demora. Depende de quanto tempo você se dedicar. Como eu falei, se você começar a treinar uma ave bebê que chegou na sua casa com 50 dias, 60 dias, que é uma idade boa, o ideal seria 40 dias, mas tem muita gente que não sabe lidar com um bebezinho tão novo e tão frágil, então nem sempre é recomendado, né? Mas se você é um especialista em aves, já sabe tudo direitinho como é que faz para cuidar de um bebezinho de 40 dias de idade, então você vai começar o treinamento assim que a sua ave chegar na sua casa e você vai, quando ela tiver 3 meses e meio, entre 3 meses e meio e 4 meses e meio, ela já vai estar voando no nível externo. E aí só vai depender de você, da sua disponibilidade, de quantas vezes por semana você vai levar a sua ave para treinar no nível externo, de quanto você vai preparar fisicamente ela para as mais coisas. E você vai então, talvez em mais uns 2 meses, ter a sua ave voando num nível 5 menos. Porque a ave demora até os 8 meses, 1 ano de idade, para poder ganhar juízo e maturidade, para você expor ela a situações mais difíceis, como, por exemplo, voar aqui na cidade. Então, acho que não vai ser legal para Pipa ir sozinha até o parque com o bambu antes dela completar 1 ano de idade, porque ela não tem... Não quero. Qual é a recompensa que você oferece nos treinamentos? Eu ofereço nozes e banana. Achei que fosse recompensa para os alunos. Para as aves. E como é o treinamento? Então eu vou explicar mais ou menos como é o treinamento de um psitacídeo. Então a primeira fase do treinamento é quando a ave chega na tua casa e você começa a expor a sua ave, todos os estímulos que ela precisa ter para ela poder moldar o cérebro dela compatível com uma ave quase que de vida livre, que voa solta, que reconhece predador. A gente aprende tudo isso no curso.
Segundo momento é você criar o bound, o vínculo com a tua ave. Então isso se dá através de vários comportamentos, alimentar a ave, estar junto com a ave o tempo inteiro até ela fazer 6 meses de idade, dormir com a sua ave se você conseguir, enfim, realmente ficar bem coladinho, porque essa ave tem que entender que você é a mãe e que você realmente é a pessoa mais importante do mundo para ela. E aí depois desse tempo, ou durante esse tempo, você também começa os treinamentos de voo indoors. Dentro dos treinamentos de voo indoors, você ensina recall, que é você chamar a sua ave vir, você ensina ela a desenvolver uma série de habilidades de voo, né? Então tem várias coisas que a gente faz indoors, que a ave tem que se desenvolver para poder ir para o ambiente externo, e a gente também nesse período dessensibiliza a ave com o ambiente externo. Então a gente leva a ave para passear em locais, seja segurando o pezinho daquele jeito que eu já fiz uma live sobre isso e já postei também no meu Instagram como é que segura o pé com segurança. A ave tem que estar treinada para ficar à vontade segurando o pé com segurança. Ou seja, na coleira, a ave também tem que estar treinada para usar coleira, porque a experiência tem que ser positiva para ela, ou na gaiola de sensibilização, que pode ser ou uma caixa de transporte ou uma gaiola mesmo de viagem dessas que vocês já estão cansados de ver que a gente tem. Então você precisa levar sua ave em vários, não é várias vezes no mesmo lugar, não, é vários lugares, várias vezes, para ela poder se sensibilizar com o ambiente externo. E também precisa levar ela no lugar onde você pensa em fazer o primeiro voo dela, que, claro, vai ser no nível 1. Então, depois que você fez tudo isso, você pode começar a dar início nos treinamentos no ambiente externo. E quando começa, a gente começa no nível 1, no nível fácil, de fácil resgate, né? Em que é fácil para a ave voar, não tem vento, não tem predador, não tem quase nada nesse lugar. E você, então, começa, a coleira não machuca, não. Então, se você comprar da Aviator, não machuca. Não sei que coleira que você viu aí. Não é um negócio preso pelo pé, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não vai me usar aqueles negócios presos pelo pé que destronca o pé da ave, aquilo lá é um crime, um pecado, mesmo que tenha elástico. Não vai me colocar isso na tua ave, cordinha pelo pé. Coleira é um peitoralzinho que amarra a ave toda com a asa super, e ainda tem um elástico para evitar tranco, tá bom? A Aviator e a minha amiga Lisandra fazem aqui em São Paulo. Quem quiser o contato da Lisandra, me manda um direct que eu mando o telefone dela, ela vende por R$100. Então, durante o treino do ambiente externo, você vai... Como que eu vou explicar isso? Você vai querer que a sua ave viva todas as experiências que ela precisa viver para ela poder desenvolver aprendizado a respeito dessas experiências, inclusive perseguição por gavião. Eu sei que pode parecer muito traumático eu dizer aqui que você quer que a sua ave seja perseguida por um gavião, mas a verdade é que você quer. Você só não quer que ela seja perseguida antes dela ter desenvolvido habilidades de voo muito legais para poder fugir desse gavião. Mas depois que ela tiver desenvolvido isso, você quer, porque você quer que ela reconheça o gavião, reconheça o perigo e aprenda mais. Então, no ambiente externo, você vai fazer o quê? Você vai fazer de tudo para expor a sua ave a todos os estímulos que ela precisa ser exposta para ela poder, então, aprender sobre todos os estímulos. Então esse é o ambiente externo. E aí você vai aumentando de nível, do nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, e levando a sua ave para voar em diversas regiões, em diversas localidades. Quanto mais lugares diferentes a sua ave tiver ido voar, mais experiente ela vai ser, e com isso mais seguro vai ser o treinamento de voo livre para ela. Então é mais ou menos assim que funciona, né? E para você fazer o curso, se você quiser fazer o curso, basta mandar um direct para mim, eu te mando todas as informações sobre o curso. O curso teoricamente é composto por 6 encontros de 3 horas, mas é uma grande mentira. Na verdade a gente fica no mínimo 4 horas falando, e a minha primeira turma se formou com 8 encontros e meio, praticamente 9 encontros. Então é um curso que você tem que se programar para ficar 2 meses se dedicando, para ter 4 a 5 horas de dedicação para a gente poder passar por todo o conteúdo, que o mais importante para mim é que vocês passem por todo o conteúdo. Então eu falo que o curso tem 6 encontros por dia 4 horas, mas a verdade é que eu não termino nisso, eu termino só quando a gente realmente passa por todo o conteúdo. Durante o curso você tem apoio, né? A gente fica num grupo de WhatsApp só com os alunos daquele grupo. O curso é à distância, tá? É por Skype, gente. Então é o Skype, grupo de 4 pessoas. Tem gente que tem ave, tem gente que não tem ave, tá todo mundo querendo aprender a mesma coisa. E a gente se conecta uma vez na semana para ter essa aula de 4 horas em que eu mostro para vocês o PowerPoint, tem um material que vocês recebem, tem uma cartilhazinha junto, e aí vocês ficam com um apoio meu durante o curso e durante todas as pesquisas que vocês vão fazendo ao longo do curso, e também experiências com a ave de vocês na casa de vocês.
Então é isso, gente. Realmente vai mudar a sua vida se você fizer esse curso e começar a praticar, né? Voo livre não é uma atividade que nem a maioria das pessoas pensa. Voo livre é uma mudança de vida e uma mudança de estilo de vida muito intensa. Você realmente precisa estar disposto a viver essa experiência, né? A se dedicar a isso. E se você tiver, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é muito gratificante, é muito... Alimentos envenenados, muito pouco provável. Muito pouco provável que alguém vai fazer isso. Já é um risco que a pessoa dá alimento. Posso começar com um casal? Pode. Você vai treinar junto com o outro, mas separado, entendeu? 7h20, beleza. Eu teria que ter um ambiente certo perto de casa para a prática de voo livre? Sim, você tem que encontrar os ambientes corretos, né? Ou só porque você tem uma montanha gigantesca do lado da sua casa de snowboard, você vai começar a aprender snowboard nessa montanha aí que é um precipício. Não, né? Você vai ter que começar a aprender numa montanha mais leve, certo? Com a sua ave não é diferente. Para o primeiro voo livre, é ruim numa praça? É ruim sim. É ruim numa praça sim. A gente tem uma aula só explicando os níveis. Como acostumar a ave a usar guia? Bom, aí você precisa entender sobre treinamento. Uma vez que você entende sobre treinamento, você vai treinar ela a fazer isso como qualquer outro treinamento. Você avisa para os vizinhos não darem alimentos para o bambu? Sim, aviso. Às vezes funciona, às vezes não. Às vezes eu distribuo a comida que é para eles darem para o bambu. É tranquilo fazer voo livre com agaporn? É tranquilo, mas eu não recomendo, que é uma ave que não faz parte da nossa fauna. O curso é por Skype, é online sim, mas não é um curso de vídeo aula gravadas que você assiste na hora que você quiser. É um curso por Skype em que você conversa com a gente durante as aulas, ok? Calopsitas podem fazer voo livre? Podem fazer voo livre sim. É mais perigoso porque elas são menorzinhas. Mas eu tenho vários amigos nos Estados Unidos que fazem voo livre com calopsita. Que usar como atrativo para uma ave de 40 dias, mas que não come papa, só sementes. Nossa, essa ave tá com uma alimentação ruim, hein? Melhor você começar a mudar isso aí. Sementes não é bom, gente. Inclusive, girassol e amendoim a gente nunca oferece para as nossas aves, porque é cheio de aflatoxina. Uma toxina super grave, que intoxica nossas aves. O grude tem 2 meses. Tem muita vontade de fazer voo livre. Manda um direct pra mim, todo mundo que quer fazer o curso, que eu mando as informações. Voo livre com Lores. Dá certo. Mudança de endereço é um problema pro treinamento? Não, na verdade é uma vantagem. Cuidado com o fígado da sua ave, realmente. Comendo só sementes. Cada vez mais encantada com as araras. Sonhando com um dia que eu vou poder treinar e ter uma. Prepare-se para dias e dias de dedicação.